nasci em Soeima e os meus pais eram lavradores. Trabalhavam muito na agricultura, com muito trabalho, sempre com bois. Quando não tínhamos uma junta, tínhamos sempre outra, duas, sempre para ajudar. Os trabalhos eram muito difíceis de fazer e vivíamos com muita fartura, porque os meus pais trabalhavam muito as terras e as terras davam muito. Eu, logo de pequenina, gostava da agricultura. Ajudava os meus pais na rega das plantas. Depois fui para a escola, aprendi a ler e fiz a 4ª classe. A minha professora achou que eu era muito nervosa e que indo a estudar, que não seria assim uma aluna muito boa. Mas depois veio um tio meu, da África, irmão da minha mãe, e disse para ela: Maria, tens aqui esta filha sem a mandar estudar? É impossível. Tu bem sabes, os tempos são difíceis. Há pouco dinheiro. E ele disse para a minha mãe: manda estudar esta menina. E mandou-me estudar para Bragança. Fui para o Colégio Sagrado Coração de Jesus, que eram irmãs espanholas. Fui e logo no primeiro ano fiz... Em que ano? Fui para o primeiro ano. Mas em que ano foi? Em que ano fui? Fui já com 15 anos. E fiz logo o primeiro e o segundo ano, no mesmo ano. Andei lá a estudar. Depois o meu tio arranjou lá uma casa, alugou uma casa que depois comprou e fomos vários primos a estudar. Tirei o meu curso aos 23 anos. Fui a dar aulas para vários lugares. Fui para Carrazedo de Montenegro, pertencia ao Conselho de Valpaços. Conheci várias terras onde os trabalhos agrícolas eram muito difíceis de fazer. Os transportes ainda eram difíceis. E quando era para ir a estudar para Bragança, era o meu pai que nos levava numa égua que tínhamos à estação de Grijó para apanharmos o comboio, que não havia estradas, não havia nada. De maneira que depois eu fui a dar aula e felizmente tive sempre bom sucesso, porque a minha intenção era ser boa professora e ter bons alunos, o que sempre consegui. Em que aldeias andou? Portanto, andei em Carrazedo de Montenegro, depois fui para Vilartão, depois vim para a Burga, da Burga vim para Valdeasnos e depois vim para Sambade. Em Sambade aqui fiquei. Quando era solteira e era professora nessas aldeias, como era a sua vida? Onde dormia? O que comia? O que é que comiam e quem eram aqueles miúdos que... Eram muito meus amigos. E as pessoas que sabiam que eu só tinha coisas levando de minha casa, que os meus pais iam lá no fim de semana a ver-me, quando podiam, quando estava mais perto na Burga, Valdeasnos, nos outros lá longe não, mas os donos, os pais das crianças, levavam-me a casa de tudo o que eles tinham. Repartiam comigo. O que levavam? Levavam-me batatas que eu não tinha, vagens, alfaces, estas coisas todas que eu precisava de comer. E estava comigo a minha irmã, que era mais velha. Eu não estava sozinha. A minha irmã mais velha estava comigo. Ela depois, quando eu vim para Sambade, ficou em Soeima. E ela não queria que eu me casasse para que ficasse em Soeima sempre com o meu irmão. Quer dizer, aquilo que eu ganhava, gostava que fosse tudo para os meus sobrinhos. Os 2 filhos do meu irmão, que ele tem 7, viveram sempre comigo.
Um é o Olímpio, o outro é a Lourdinhas. O Olímpio está na França e vive muito bem. A outra é a Lourdinhas, que está em Bragança, que também se formou. Formaram-se todos. Lembra-se o que é que comia nesse tempo? Como é que era a vida na cozinha? A vida da cozinha era muito simples, mas tínhamos sempre mais ou menos peixe. Quando o meu pai ia à alfândega ou a minha mãe, traziam sempre peixe, carne. Também compravam muito. E na aldeia, se havia lá um cortador na aldeia, quando ele matava, ia sempre oferecer-nos lá a casa carne, cordeiros, cabritos. Quando matava essas coisas, e às vezes matavam vitelas. Havia aqui um vizinho, que lhe chamavam o Senhor Francisco, também nos vendia carne, que ele vendia aqui e matava aqui. Tudo isso já desapareceu. E depois, os seus pais, que agricultura faziam? Eram trigo, lavradores, dedicavam-se a... trigo, muito centeio, muitas batatas, feijões, milho. Tinham estas coisas todas. E tinham também árvores de fruto. Tinham macieiras, pereiras e videiras. Mas não muitas, porque o meu pai não gostava de vinho. Tínhamos só videiras para nos darem uvas para comermos. E os produtos? Castanhas também, tínhamos muitas. E vendiam a quem? As castanhas? E os cereais, como é que se... Os cereais levavam-nos ao celeiro alfândega. As castanhas vinham compradores de longe a comprar ali, a Soeima. E ainda fazíamos muito dinheiro das castanhas, porque eram boas. E os transportes? Os transportes tudo em carros, de bois. Iam de Soeima à alfândega nos carros? Iam de Soeima à alfândega nos carros. Atravessavam uma ribeira porque não havia estradas. Tudo isso. A senhora lembra-se disso? Também fez esse percurso? Quantas vezes? Muitas vezes, mas não me queriam levar muito. Mas eu gostava de ir. Oh, meu pai, deixe-me ir consigo. Oh, minha mãe, deixe-me ir consigo. Não, minha filha, que te cansas. Mas eu gostava de ir. Quanto tempo demorava? 2 horas. E mais, porque o caminho era longo. Depois no inverno havia uma ribeira grande que tínhamos que atravessar. E como era a sua vida em Bragança quando andava a estudar? Era estudar. E o que é que comiam? Lembra-se? Lembro. E o que é que faziam? Se tinham luz elétrica em casa? Como é que se divertia? Como era o seu dia-a-dia? O meu dia-a-dia em Bragança era? Os sábados? Todo o tempo livre era para estudar. Estudava muito, porque eu já tinha a noção de que devia tirar um curso e que os meus pais faziam sacrifício para eu o tirar. Nas horas livres, quando eu estava mais cansada e que havia missa, ia sempre à missa. À Senhora das Graças, que era perto de nós. E gostava muito do Sr. Bispo, que me conhecia muitas vezes por eu passar ali à porta. O Dom Abílio Vaz das Neves, e depois o Dom Manuel. Eu dava-me bem com essa gente toda. Porque os meus pais eram católicos e infundiram em mim e nos meus irmãos a religião cristã. Ainda hoje continuo a ser católica praticante. Tudo isso vindo da minha mãe e do meu pai. Lembra-se quando foi a guerra de 39-45? Lembro. Onde estava nessa altura? Estava ainda em Soeima. E o que é que chegava aos seus ouvidos? O que é que lhe diziam que se estava a passar? Os problemas com a alimentação? Havia racionamentos? Havia, mas nós tivemos sempre, os meus pais preveniam-se e nunca sentimos a falta de nada. Embora houvesse
nunca sentimos. Mas a aldeia sentiu. A aldeia, sim. A minha mãe, quando podia, socorria aqueles que precisavam. Ainda me lembro de haver muita gente, agora que já está, até vive em Alfândega, muita gente pobrezinha, descalça. Os cabreiros andavam descalços, os pastores, muitos deles descalços, lá na minha terra, que é de onde me lembro mais. E agora vivem bem. O que é que eles comiam? E onde dormiam? Como era a vida daquela gente? Era todos no mesmo quarto, com umas mantinhas pobres, e todos no mesmo quarto. Todos. E comiam batatas, sós e azeite, quando alguma vizinha lhe dava. Havia pessoas bondosas que o tinham e davam-lhes. E então lá tinham esse azeitinho para comer as batatas e faziam um caldo com couves, colhiam na horta, outras vezes davam-lhes. Era isso. Era um alimento muito pobre. Depois foram trabalhando, iam à geira, ganhavam, já iam comprando e mais foram vivendo mais ou menos. Lembra-se quando chegou a luz elétrica à sua casa? Lembro. Foi uma alegria muito grande. Quando foi? Lembra-se em que ano? O ano não me lembro. Mas o meu pai pediu logo eletricidade para a casa. E tivemos. E pelas aldeias por onde fui passando também havia. Casei com o meu marido, que era o Luís, passou. A minha família não queria muito que eu casasse com ele, porque havia uma diferença grande entre as famílias. Ele era um menino rico e um menino bem. E eu era filha de pais que eram lavradores. E eles achavam que, sei lá, não iria estimar-me. E não, foi um santo para mim. Foi muito bom, muito bom. E eu aqui estive muitos anos a dar aula. Portanto, todas estas raparigas que agora já são avós, foram minhas alunas. E gostam muito de mim, e eu gosto muito delas. Quando saio à rua, todas me cumprimentam. E eu cumprimento-as a todas. Falo com toda a gente. E os tempos agora modificaram-se muito. A gente de antes dava respeito a todos. Aos meus filhos, tratavam-nos sempre de senhor. E por meninos, menino Jaiminho e menina Gracinha. Mas agora tudo se modificou. Tudo. Desde, pronto, aqueles que nada tinham, hoje são os que querem ser superiores a todos. E o que é que se lembra mais desse tempo? Desse tempo? Quando casou, quando veio para aqui, como era a vida aqui numa casa grande? Como é que uma professora de outra aldeia se adapta a esta vida de uma casa grande, com muito trabalho, com uma vida agrícola muito grande? E a senhora tinha que dar aulas? Como é que se organizou? Eu tinha que dar aulas. Mas tinha uma sogra que era uma santa. Ela encarregava-se da cozinha e tínhamos sempre uma auxiliar, uma empregada. Ainda hoje temos. Tivemos sempre. De maneira que eu ocupava-me da escola. E nos tempos livres, temos aí uma cortinha que era capaz de ir para lá regar. Porque estava habituada já na casa dos meus pais. Ainda agora vou, quando posso, mas já posso pouco. Ainda gosto de lá ir. Temos lá 2 tanques grandes, cheios de água, e gosto de ir para lá. Quando era a época das matanças, lembra-se? Vai muito bem. E o que é que fazia? Reunia-se a família toda. Conte lá um dia da matança. O dia da matança, estávamos sempre os primos todos, era assim. Quando é o dia da matança em vossa casa? Quando é o dia da matança? Uns aos outros. Era uma festa muito grande. Íamos logo de manhã para a casa desse tio, ou para a minha, para onde, ou na casa onde era. Logo começávamos de manhã,
a matar o bicho, que era como diziam, vamos matar o bicho. Quer matar a fome. Depois de comerem, E o que comiam? olha, o melhor que havia naquela altura, o que podiam, normalmente presunto, salpicão e mais o que era. Eu não me lembro mais. Mas havia sempre tudo, porque as pessoas já faziam por isso, para dar o melhor que se podia. Depois fazia-se o almoço, mesmo muito abundante, que já dava para o jantar. Que pratos é que eram os do Os almoço? pratos era feita marrã do próprio porco. Logo cortavam dos lados do porco depois de preparado, cortavam dos lados aquela parte magrinha e punham no lume numa panela com 3 pés, uma fogueira enorme, a estalar ali aquela lenha toda boa e os potes grandes todos ali a ferver, fazia-se sopa para toda a gente, aquela marrã, e depois fazia-se arroz e assava-se a carne que cada um queria. O fígado também era feito e comia quem queria também daquela carne. Era assim o dia da matança, um dia de muita festa e de muita alegria. Quando vim para aqui, Diga. eu encontrei isto assim um bocadinho modificado em relação à minha casa. Mas dei muito bem com a minha sogra, que era uma santa. O meu marido, para mim, foi um anjo. Antes, Qual era a profissão dele? não tinha profissão. Era agricultor. Agricultor. Andou a estudar, mas entendeu que não precisava de tirar curso nenhum. Andou na escola Raul Dória, no Porto, e em vários colégios. Porque era um menino rico. Exato. Tanto ele como a irmã. Nenhum tirou curso. Os primos tiraram, mas eles não, porque entenderam que não precisavam. Ficou a gerir as propriedades. A gerir as propriedades. Tinha vários casais. Não só em Sambado, em Balbem-Feito e noutros lugares. Depois eu casei e tentei ajudá-lo na administração da casa, porque entendo que eu, não é por me gabar, por vir da casa dos meus pais, que eu ainda percebia mais da agricultura do que ele. É mesmo como agora. Eu acho que percebo ainda mais que o meu filho, porque o meu filho nunca ligou a isto. Andava a estudar e como tinha o pai e a mãe, não ligava. Como nesse tempo, Agora, quantos empregados tinha? Ui. Quantas, aqui nesta casa grande, as juntas de bois, o gado, como era? muita Se tinham coisa. ovelhas, muita coisa. diga, fala. Tínhamos um rebanho de gado muito grande e uma casa ali que ainda lá está, era onde vivia o pastor e a mulher e os filhos. Tinha uma junta de vacas, tinha muitos vitelos ali estabulados, tínhamos uma égua grande, muito grande mesmo, que o meu marido montava para ir às propriedades, para se deslocar, e já tinha um carro. Naquela época foi o primeiro carro que houve aqui. Quando foi, lembra-se? Era um Volkswagen, Em que ano, mais ou menos? não me lembro. Dos anos 50, aí, 40? Não me lembro. Não sei. Foi logo dos primeiros. E o meu marido, quando havia qualquer pessoa doente aí na terra, vinha aqui tudo. Oh, se passou, por favor, leva a alfândega que estou muito doente. Ou vinha alguém da família a pedir-lhe. Levava toda a gente. Nunca levou um tostão a ninguém. E como eram as estradas? As estradas como eram? Como eram caminhos maus. Para passar a ribeira, tinha que passar com muita força. Senão a água levava a ele e ao carro. E mesmo assim, não se poupava nada. Ele ia. Desde que lhe pedissem, ele ia.
Só mais tarde, muito mais tarde, é que veio a estrada. E onde casou? Em que igreja casou? Na de Sambado. O meu casamento não lhe posso descrever. Para mim foi muito triste. Então. Porque a minha família não queria. Sobretudo a minha irmã. Da parte, os meus pais não vieram ao meu casamento. Porque a minha irmã os levou a isso. Eu estava em Bragança e vim para Sambada e o meu marido diz-me assim: olha, vem a dormir à nossa casa. Vem a dormir à minha casa. E eu disse assim: não, Luís, não vou. Durmo na casa dos tios que eu tinha aqui. Durmo na casa dos meus tios. Não vou para a tua casa. Que não quero que ninguém diga nada, nem com verdade, nem com mentira. E então eu dormi na casa dos meus tios e ele e a mulher é que foram os que me acompanharam à igreja. E foi o casamento às 6 da manhã, para que o povo não me visse nem relatasse o casamento. E então quem apareceu no casamento depois, já lá estávamos, o meu irmão, quem eu gostei muito e gosto, ele e os dois filhos que eu criei. Vieram para o pé de mim, tinham 15 meses. Viveram sempre comigo até aos 10 anos. Tanto é que eu às vezes vou chamar pelo meu filho e chamo pelo meu sobrinho mais velho. E a festa onde foi? Foi aqui, mas eu não comi nada. Chorei. Foram muitas lágrimas. Da parte do meu marido veio toda a gente. Vieram todos. Veio a irmã, veio o cunhado, vieram os tios, as primas, veio toda a gente da família do meu marido. E da minha não. E quando é que o seu pai e a sua mãe fez as pazes com este casal tão... Depois nós fomos para a lua de mel, viemos... Para onde? Fui para Chaves, conhecia bem Chaves, onde eu ia muitas vezes. Fui para ali, para onde fomos. De maneira que depois, e de lá fui a várias aldeias onde eu tinha estado. Depois, quando regressámos, ele foi a levar-me a Soeima, mas não foi à casa dos meus pais. Ficou cá longe, porque tinha medo que o não recebessem. Fui só eu. E viram-me e disseram assim: oh, minha filha, tu vais aí, anda cá. Onde está o Luís? O Luís ficou ali para trás, meu pai. Pensava que o não recebiam. Recebemos. Vai lá chamar o Luís. Eu fui lá chamá-lo e ele veio e então fizeram-lhe uma festa. A ele e a mim. E foram sempre nossos amigos. O meu pai ainda veio aqui várias vezes e a minha mãe, mas depois a minha mãe faleceu, mas ainda pegou no meu filho mais velho e gostava muito dele. Eu fui para Bragança depois, ainda a tirar, fui a estudar ainda mais, para poder lecionar até ao 12º ano. E a minha mãe, nesse entretanto, foi para Bragança comigo, para a casa de uma tia minha, e era ela que guardava o meu filho. Depois a minha mãe faleceu, ficou só o meu pai, mas muito meu amigo, sempre. Que idade tinha quando voltou a estudar? Com o seu filho já? Oh, tinha 37 anos, porque o meu filho, casei-me e dali a um ano nasceu ele. Eu casei-me com 36 anos, porque estive, desde que tirei o curso, até que me casei, estive 12 anos a trabalhar e dei o ordenado todo ao meu pai, para a casa do meu pai, a pensar que era para não ficar a dever nada ao meu pai do meu curso. E o meu irmão não foi a estudar porque não quis, porque a proposta que o meu tio me fez a mim, fez ao meu irmão. Mas ele gostava da agricultura. Não quis ir a estudar. Diz: não, eu não vou, quero ficar na agricultura. Então ainda deu aulas ao 12º ano?
Deu sempre aulas em Sambado ou foi para a Alfândega dar aula? Não fui para a Alfândega porque não aceitei, preferi ficar aqui. E depois aqui ainda tive a escola ali de Covelas, em desdobramento, porque o diretor escolar era muito meu amigo. E deu-me Covelas em desdobramento, trabalhei muito. E tive o curso de adultos aqui à noite, que ainda hoje são meus amigos. Portanto, eu trabalhei muito na escola. Fui à escola, era o professor Miranda, o diretor ali, era muito rígido e se os alunos não fossem bem preparados, reprovava-os. E eu tinha vergonha que os alunos não fossem bem preparados. Portanto, trabalhava muito, muito, até às 7 horas da noite. Ficava na escola a trabalhar com os alunos e a prepará-los. Era uma 4ª classe antiga, mas bem feita. Não era como depois chegaram a fazer, que isso era o que a mim admirava muito. A mudança radical que fizeram no ensino. Eu era assim, meu Deus, o que nós ensinamos e o que ensinam agora. Eu ainda me lembro de tudo. Até me lembro de eu ter 10 anos e em Soema, ainda na escola, a professora, portanto, em 1940, quando foi da inauguração dos cruzeiros, eu fui dizer esses versos que a professora me incumbiu. Virgem da Conceição, toda de branco como a luz do sol. Na sombra e glória dos tempos, és a nossa padroeira. A bem Portugal te escolheu, a rainha. Ai, meu Deus, que às vezes falta-me. Rainha. Falta ao princípio, arranque. Sei tudo, mas às vezes. A bem Portugal te escolheu, caminho das batalhas e das ondas. Jamais foste conosco, de olhos acordados, a olhar para o alto e para o largo. Alguém te escolheu, divina costureira, de olhos acordados, a olhar para o alto e para o largo. És a nossa padroeira.